Olá, meus amados, graça e paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele abençoe toda a sua casa, toda a sua família, seu trabalho, seus projetos, que Ele manifeste todo o seu querer e toda a sua vontade na sua vida, que Ele te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Pastora Ana Lúcia Petri aqui, do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos, para nós meditarmos mais uma vez em uma palavra de Deus, a fim de que nós possamos aprender, aplicar, viver e assim a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, vai se cumprir em nós. Amém? Queridos, eu quero ler com vocês João 15, do versículo 1 ao 17, e diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aqui. Amém, amados? Nós somos chamados para dar frutos na presença do nosso Deus e frutos que permaneçam. E nós vemos aqui Jesus, ele dando algumas instruções aos seus discípulos. E nós somos os seus discípulos no dia de hoje. Jesus dando instruções a respeito de como frutificar. E ele vai falar que ninguém consegue gerar nada sozinho. Ninguém pode fazer nada sozinho. Ele vai dizer: o meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira. Então Jesus é a videira. E eu e você, nós somos as varas. E eu quero falar um pouco com você a respeito do princípio de todas as coisas. Qual era o propósito de Deus? Porque quando Deus criou todas as coisas, ele criou com o princípio de que cada um fosse frutificar, fosse multiplicar segundo a sua espécie. Ele disse às águas: produzam peixes, e as águas produziram. E os peixes se reproduziam segundo a sua espécie. Ele disse à terra: produzam a relva, e as ervas, as árvores e os seres viventes. E assim se fez, e cada um ia se reproduzindo segundo a sua espécie. Amado, se eu tirar um peixe da água, ele morre. Se eu arrancar uma planta da terra, ela morre. Da mesma forma,
Se nós formos tirados de Deus, nós morremos, porque nós fomos formados por Deus. A palavra vai dizer em Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui nós vemos Deus mostrando a sua intenção de criar um ser a partir dele mesmo, conforme a sua imagem e a sua semelhança, para manifestar aqui na terra aquilo que ele é. Gênesis 1:27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então a missão de Deus com a criação do homem, e quando eu falo homem aqui, eu falo raça humana, é tornar possível tudo aquilo que Deus era, aquilo que era invisível, se tornasse visível através do homem que ele criou. Então, amados, precisamos entender que Deus formou o homem. Em Gênesis 2, do 21 ao 24, diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E diz então: o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, a partir do versículo 21 agora. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, ele formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada mulher, porquanto do homem foi formada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã. Quando Deus criou, ele fez um projeto de como seria. E então ele formou o homem do pó da terra, e de dentro desse homem ele tirou a mulher. Então a mulher, ela foi tirada de dentro do homem, porque ambos, homem e mulher, eram um só projeto de Deus, apenas expressos de uma maneira diferente. Então ele fez o homem do pó da terra, colocou o homem para dormir, tirou uma costela dele, fechou ali aquele lugar, e então ele fez a mulher. E ele fez com Adão. Adão é uma figura de quem Cristo é, porque da mesma forma que Adão dormiu, Jesus dormiu. E do mesmo jeito que Adão foi aberto do lado para formar a mulher, Jesus também foi aberto do lado. E dele, quando tocaram nele com aquela lança, dele saiu sangue e água. Para quê, amados? Para formar a mulher dele, a esposa dele, que é a igreja. Então, quando Deus nos criou, quando ele criou o homem, quando ele criou a raça humana, ele deu uma ordenança. Ele disse em Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai. Então há uma palavra de multiplicação, há uma palavra de frutificação sobre as nossas vidas. Infelizmente o pecado ele interpôs entre Deus e o homem, e então começou a acontecer no meio da humanidade a esterilidade. E nós vemos vários exemplos de mulheres na Bíblia que eram estéreis. Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, a Sunamita, Mical, Isabel, a mãe de João Batista. E houve até um tempo de silêncio, onde Deus não falou com a humanidade por 400 anos. Até que então, João Batista nasceu e começou a pregar, dizendo: o machado está posto na raiz, e toda árvore que não der fruto é cortada e lançada fora. E finalmente agora,
nós vemos Jesus, o Filho de Deus, dizendo: vocês foram chamados para dar frutos. Não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, queridos, será que nós temos dado fruto? E que tipo de frutos nós temos dado? A palavra de Deus vai dizer que a árvore se conhece pelos frutos. Que uma árvore boa não pode dar fruto mau e nem uma árvore má pode dar bom fruto. Mas esse texto que eu e você lemos está dizendo que nós fomos enxertados em Cristo. Então nós fomos enxertados em uma árvore boa e agora sim nós podemos dar bons frutos, que são os mesmos frutos que Jesus dava. Sabe, nós muitas vezes erramos, nós muitas vezes falhamos, nós muitas vezes damos frutos ruins e ficamos tristes, porque é muito triste fazer algo errado, algo que não dê certo. Mas hoje, queridos, na grande maioria, a nossa infertilidade ou a nossa produção de maus frutos se dá por uma razão que nós lemos aqui em João 15. Ele diz uma palavra: sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, para nós darmos bons frutos, nós precisamos permanecer na videira que é Jesus. Precisamos permanecer nele, precisamos permanecer no seu amor, precisamos guardar os seus mandamentos, precisamos entender que quando damos frutos, às vezes o Pai nos poda, a poda dói, a poda sangra, mas é para que a gente dê mais fruto ainda. Jesus, ele disse assim: vocês estão em mim, vocês já estão limpos pela palavra, agora vocês podem dar frutos, mas para isso vocês precisam estar ligados em mim. A única regra é essa, querido: eu preciso estar nele e ele em mim. Porque se não for assim, eu não consigo dar bons frutos. Se não for assim, eu não consigo amar assim como ele me amou. Se não for assim, eu não consigo obedecer os seus mandamentos. Se não for assim, eu não consigo perdoar. Se não for assim, eu não consigo dar frutos. E ele vai dizer: nisso é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Essa é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E o nosso mestre está dizendo para mim e para você nesse dia que nós precisamos dar frutos e frutos relevantes que permaneçam. E está nos contando o segredo para isso. E o segredo é permanecer nele. Fica com essa palavra no seu coração, discípulo de Jesus. Se ela foi relevante para você, compartilha com todas as pessoas que você puder, nas suas mídias sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Em nome de Jesus, se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e clica no sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo surgir aqui no canal. Eu peço que você me ajude a fazer essa obra e levar essa palavra a todas as pessoas. E assim você estará fazendo também a obra de Deus, porque ninguém faz nada sozinho. Eu vou me despedindo por aqui, desejando que verdadeiramente essa palavra gere vida no seu coração e você venha produzir frutos a 30, 60 e 100 por um, assim como a palavra te diz. Que toda a vontade de Deus se cumpra na sua vida, que Ele te abençoe e te guarde, que Ele seja glorificado em você através dos seus frutos. Um grande beijo no seu coração. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.